Fala pessoal, muito prazer, meu nome é Christian e hoje eu trago para vocês o comparativo entre dois modelos de notebook que são o desejo de muita gente, o Galaxy Book Pro e o MacBook Air. Mas será qual dos dois que vale mais a pena? E para começar essa análise, a gente vai começar analisando a qualidade de construção dos dois modelos. Construído todo em alumínio Unibar, o MacBook Air apresenta uma qualidade de construção bem superior à do Galaxy Book Pro. Enquanto o notebook da Apple apresenta a sensação de realmente ser um produto premium, o acabamento do Galaxy Book Pro não condiz com o preço que a Samsung cobra por ele. Algumas vezes ali, tanto na parte da base quanto na parte da tela, devido a ela não ser construída toda em alumínio, a gente consegue realizar algumas pequenas distorções ali, algo que não é possível com a carcaça do MacBook Air. Sendo assim, esse ponto de qualidade de construção vai para o MacBook Air. Agora, passando para a bateria, a gente vai começar analisando a bateria e a autonomia dos dois dispositivos. Equipado com uma bateria de 65 Wh, a Samsung diz no seu comunicado oficial que o Galaxy Book Pro pode suportar até 20 horas fora da tomada. Mas em meus testes, esse tempo não passou muito mais ali do que 5 horas, isso com o modo de economia de energia do Windows ativo. Tudo isso realizando tarefas muito leves com algumas poucas abas abertas ali no Google Chrome, de vez em quando assistindo algum vídeo em 4K ali no YouTube, com brilho na tela ali no médio, e alguns poucos programas abertos, como por exemplo o pacote Office, Word e Excel. Mesmo contando com um processador que teoricamente é voltado para a eficiência energética, a 11ª geração do Intel Core i7, mais especificamente o modelo 1165G, definitivamente bateria não é o ponto forte do Galaxy Book Pro. Embora ele não chegue a decepcionar, ele não vai te deixar na mão ali no meio do caminho, mas ela também não impressiona. Para completar, o modelo ainda vem com um carregador incluído na caixa pela própria Samsung de 65 Wh, que é capaz de levar o modelo de 0 a 100% ali em aproximadamente 1 hora. Já o MacBook Air conta ali com uma bateria de aproximadamente 49,9 Wh e 5.100 mAh de autonomia. À primeira vista, quando olhamos somente os números, quando a gente compara essa bateria do MacBook Air com a bateria do Galaxy Book Pro, à primeira vista a gente tira a conclusão que o Galaxy Book Pro vai espancar o MacBook Air com relação à bateria. Mas quando a gente vai para a prática, a história é bem diferente. O MacBook Air ele dá literalmente uma surra no Galaxy Book Pro quando o assunto é autonomia de bateria. E embora o Mac não dê ao usuário a opção de realizar ali o gerenciamento de energia que está muito presente no notebook Windows, a eficiência energética do processador, mais especificamente o modelo M1, é muito maior. Ao mesmo tempo, ele consegue entregar eficiência energética com um desempenho muito interessante. Com o MacBook Air, e aqui eu não estou exagerando, é possível aí, tranquilamente, dependendo do seu uso, passar de 2 a 3 dias longe da tomada sem problema nenhum. E para a gente fechar esse quesito da bateria, o Mac ainda conta com um carregador de 45 Wh disponibilizado pela própria Apple para a gente poder carregar ali o dispositivo. Sendo assim, novamente, esse ponto de bateria vai para o MacBook. E se você está gostando desse vídeo, curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de pegar e clicar no botão de like aí embaixo, isso ajuda demais o canal, e considere também se inscrever para receber mais conteúdos como esse. E agora já passando para outro tópico, o tópico de entradas e conexões, aqui talvez a gente esteja falando do grande calcanhar de Aquiles dos MacBooks, que a Apple resolveu agora na geração mais nova, já equipados com os chips M1 Pro e M1 Max, mas nas gerações anteriores a gente ainda tem esse problema aí de conexão. Equipado aí com duas entradas Thunderbolt 4, mais uma HDMI, mais um USB normal e mais uma entrada de cartão SD do tipo Nano SIM, com o Galaxy Book Pro você não vai precisar levar nenhum dongle com você ou nenhum outro acessório para poder utilizar o aparelho. Somente com as conexões que ali estão presentes nele, a gente já consegue utilizar ele tranquilamente. Já o MacBook Air, infelizmente, ele conta ali com somente duas entradas do tipo C, que são todas Thunderbolt 3, mais a entrada de fone e microfone que está presente ali do lado direito do dispositivo. Essa entrada de fone e microfone ele está presente nos dois aparelhos, tanto no MacBook Air quanto no Galaxy Book Pro.
E aqui a vantagem fica clara para o Galaxy Book Pro. Enquanto o modelo da Apple ainda conta com entradas com versões Thunderbolt 3, o modelo da Samsung, além de trazer muito mais opções de conexão, como por exemplo HDMI e a famosa USB-A normal que a Apple não equipa, mais os seus dispositivos, ele traz ainda uma versão mais recente da porta Thunderbolt 4. Então, em entradas e conexões, ponto para o Galaxy Book Pro. Agora a gente vai passar para o quesito tela e som. Vamos analisar aqui qual desses dispositivos oferece uma melhor tela junto com uma melhor experiência sonora. Equipado com uma tela de 15,6 polegadas contra uma tela de 13,3 do MacBook Air, o Galaxy Book Pro é hoje, sem dúvida nenhuma, um notebook fabricado e vendido aqui no Brasil com a melhor tela que a gente tem disponível hoje. Com a tecnologia AMOLED que a Samsung pegou e importou dos seus smartphones e agora trouxe para o Galaxy Book Pro, a gente vai ter ali uma tela excelente, com contraste quase infinito e cores muito vivas. Muito diferente do que está presente nos painéis IPS que equipa o MacBook Air. Não que o painel IPS seja ruim, mas quando comparado ao painel AMOLED, fica clara a desvantagem ali de painéis IPS, com cores muito mais lavadas. Já o MacBook Air ali, ele conta com uma tela menor, como já dito, mas embora ele tenha uma tela menor, ele conta com uma resolução maior. São 2560 por 1600 pixels. O que isso significa? Isso significa uma tela com maior densidade de pixels, então no final isso acaba se traduzindo em uma imagem mais nítida para a gente. Já o Galaxy Book Pro, embora tenha essa tela bem maior do que o MacBook Air, ele conta apenas com resolução Full HD, 1920 por 1080. Mesmo contando com essa resolução menor quando comparado ao MacBook Air, isso não chega a ser de fato um problema. Primeiro, porque o Windows ele não consegue gerenciar ali muito bem, geralmente os softwares e programas que rodam ali dentro da interface com resoluções muito grandes, com todos os ícones aparecendo muito pequeno. Então, no final das contas, a gente vai ter que acabar aumentando a escala ali para a gente poder conseguir utilizar, não tirando todo o proveito ali da maior resolução que o produto pega e oferece. Além do mais, telas com painel Full HD consomem menos energia do que telas com painel, por exemplo, 4K ou resolução superior. Então, no quesito tela, aqui não tem nem o que discutir. A tela do Galaxy Book Pro é bem superior à tela que a gente tem ali no MacBook Air. Já quando falamos de som, a Samsung pegou e escolheu ali uma de suas marcas premium, que faz parte do grupo Samsung, mais especificamente a Harman Kardon, para poder equipar o som desse notebook. Com as saídas de som posicionadas ali na parte inferior do dispositivo, abaixo do teclado, o som desse dispositivo não faz jus à marca que ele carrega. No geral, ele apresenta um som mal localizado, com um pouco grave, e não oferece uma experiência de som tão boa assim, já que a gente está falando aí de um som Harman Kardon. E mesmo que a Apple não tenha utilizado uma marca de som de grife para poder estampar ali os sons do MacBook, se tem uma coisa que os MacBooks são verdadeiramente conhecidos, é por oferecer uma excelente qualidade sonora em seus notebooks. Posicionado corretamente ali no dispositivo, na parte de cima do dispositivo e não na parte de baixo, como no Galaxy Book Pro, ali ao lado do teclado, o som do MacBook Air se mostra muito mais forte e muito mais presente no ambiente. Enquanto o Galaxy Book Pro levou no quesito tela, nesse ponto de som, o ponto vai para o MacBook Air. E agora vamos falar sobre desempenho. E aqui o comparativo ele não é feito em bases iguais, é aquela velha história da gente comparar celulares com Android com iPhone. Tanto o sistema operacional quanto a arquitetura dos processadores são feitas de forma totalmente diferente. Enquanto o modelo da Samsung é equipado aí com processador Intel, mais especificamente o Intel Core i7 1165G, que é construído sobre a arquitetura x86 e é um processador mais voltado para a eficiência energética, o modelo da Apple já é equipado com os novíssimos chips Apple Silicon. Aqui a gente tem um modelo M1 que é construído aí sobre a arquitetura ARM, muito presente em dispositivos móveis. Os modelos aqui testados ainda contêm, no Galaxy Book Pro, a gente ainda vai ter 16 GB de memória RAM do tipo DDR4, mais 1 TB de SSD, enquanto no MacBook Air a gente tem aqui 8 GB de memória RAM, se eu não me engano também, do tipo DDR4, mais 512 GB de SSD. Como estamos falando ali de notebooks com sistema operacional e arquitetura de processador totalmente diferente, o desempenho entre eles vai acabar variando bastante.
No geral, o MacBook Air ele vai levar vantagem sobre o Galaxy Book Pro quando a gente utilizar softwares, programas ali que já foram otimizados para a nova arquitetura de chips da Apple, como por exemplo softwares de propriedade da própria Apple, como Final Cut Pro, o Xcode, a gente tem ali também aquele software para desenvolvimento de música, aplicativos da Adobe, como Adobe Premiere, Adobe Photoshop, todos esses aplicativos, programas que já foram atualizados para a nova arquitetura da Apple, eles rodam muito bem ali no chip no MacBook Air. Agora, quando a gente utiliza um software que ainda não foi otimizado para a nova arquitetura da Apple, a Apple acaba utilizando ali meio que um emulador para poder fazer essa compatibilidade entre o sistema operacional e o aplicativo e o programa. E ela chama, né, esse programinha que ela utiliza para fazer essa emulação e essa compatibilidade de Rosetta. E não é que o desempenho fique ruim quando o software ele não esteja totalmente otimizado ali para o MacBook Air, mas acaba que o programa ele não consegue extrair toda a potência que o hardware do MacBook Air consegue oferecer quando o software ele está otimizado. E já o Galaxy Book Pro, ele consegue oferecer um desempenho ali dentro do que o corpo dele permite ele oferecer. Como estamos falando ali de um corpo muito reduzido, ou seja, a gente não tem tanto espaço assim para dissipação de calor, o desempenho do dispositivo acaba sendo um pouco prejudicado. Sempre que a gente exige ali um pouco mais da máquina, a gente vai ter aquele famoso probleminha ali de thermal throttling, que é o seguinte, para poder e não causar nenhum tipo de dano ao aparelho devido ao superaquecimento, o computador ele acaba diminuindo automaticamente o clock ali do dispositivo. Então, ao invés de a gente ter ali um processador ou uma placa de vídeo que poderia estar rodando ali próximo à sua capacidade máxima, ele pega e reduz isso para 30, 40 para não gerar esse superaquecimento. Mas, no geral, dentro daquilo que a Samsung se propõe para ele, como um uso mais corporativo, com algumas abas ali do Chrome aberto, o uso do pacote Office, até alguns programinhas um pouco mais pesados, ele se sai muito bem. Até para edição de vídeo ali, para quem trabalha com produção de conteúdo, ele vai dar conta. Se a gente precisar editar ali algum arquivo em 4K no Premiere de câmeras com sensor APS-C ou arquivos aí produzidos pelo próprio celular, com certeza ele vai dar conta tranquilamente. Agora, não esperem dele capacidade, por exemplo, para poder editar aí arquivos de câmera full frame, como por exemplo aí de uma A7S3 ou a própria A7 III da Sony, que produz arquivos de vídeo muito pesados. Definitivamente, esse tipo de tarefa ele não vai dar conta. Todo esse vídeo que vocês estão vendo agora está sendo gravado em 4K com uma câmera ZV-E10 junto com uma lente 16 milímetros da Sigma, que produz aí um arquivo H264 e foi todo editado no Galaxy Book Pro e eu não tive nenhum tipo de problema com ele. Mas e aí, Christian, quem ganha quando o assunto é desempenho? E aí vai a minha resposta, depende muito do seu fluxo de trabalho. Se você pega e utiliza programas que já foram otimizados para o novo chip da Apple, com certeza o MacBook Air ele vai te oferecer uma experiência muito boa. Principalmente aí para criadores de conteúdo que acabam editando muitos vídeos, com certeza o MacBook Air é a melhor escolha. Agora, se você pega e trabalha aí mais no uso corporativo, precisa ali, né, de um teclado numérico e uma tela maior, pode ir sem dúvida nenhuma ali no Galaxy Book Pro, que ele vai com certeza te atender muito bem também. E já caminhando para o final, agora a gente vai avaliar o trackpad e o teclado ali dos dois dispositivos. Por ser fabricado no Brasil, o Galaxy Book Pro ele conta com a vantagem ali de já possuir um teclado no padrão ABNT2, como por exemplo ali ele vai ter a tecla C cedilha dedicada, além de ter um corpo maior, o que possibilita ali inclusive a inserção de um teclado numérico. Com um bom espaçamento ali entre as teclas, digitar no Galaxy Book Pro é confortável mesmo que você digite ali por horas e horas. Já o trackpad dele é grande quando comparado aí a notebooks com Windows e suporta também todos os multigestos ali presentes na interface.
no geral é um bom trackpad quando a gente fala de notebooks Windows. Já o MacBook Air, graças a Deus, a Apple finalmente, né, nesses novos MacBook Airs equipados com chip M1, abandonou aquele antigo teclado borboleta, né, o Butterfly Keyboard ali, que quase não tinha curso nenhum das teclas, para retornar àquele antigo padrão de teclado com um curso um pouquinho maior ali presente nos Macs. Embora ele seja um notebook compacto, o espaçamento entre as teclas ele é adequado e digitar nele se torna muito confortável, mesmo que a gente faça isso por horas e horas. Já o trackpad é aquele bom e velho trackpad que todo mundo que já usou o Mac sabe. Nesse quesito, realmente, eu não entendo por que nenhuma outra fabricante ainda conseguiu copiar a Apple. Os trackpads dos Macs são literalmente imbatíveis. Eles vão oferecer ali um tamanho bastante generoso, sem contar que o toque é diferente, as funcionalidades dele também são muito maiores do que ali os presentes no notebook Windows, e você não precisa pegar e clicar na parte de baixo para poder acionar alguma função do Mac, como a gente tem ali nos notebooks Windows. Em qualquer local que você clicar ali no trackpad, você já consegue executar uma ação. Por fim, os dois teclados dos dois dispositivos eu considero que são bons, mas pelo fato de o trackpad do Mac ser muito melhor do que o trackpad presente no Galaxy Book Pro, esse ponto vai para o MacBook Air. Agora, quando a gente fala de preço, os dois, por estarem posicionados ali num segmento mais premium, cobram seu preço por isso. Na data de gravação desse vídeo, 4 de 5 de 2022, o Galaxy Book Pro podia ser encontrado ali nas lojas da Fast Shop por algo em torno de R$ 7.700. Enquanto o MacBook Air, com essa mesma configuração aqui que foi testada, com 8 GB de memória RAM e 512 GB de SSD, podia ser encontrado aí na Amazon por volta de R$ 9.700. E esse foi o meu review comparativo entre o Galaxy Book Pro e o MacBook Air. Me diz aí nos comentários em qual desses dois modelos de notebook você investiria o seu dinheiro.